Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso auxílio está no nome do 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 Senhor. A liturgia dessa quarta-feira, da 29ª semana do tempo comum, ela vem nos questionar profundamente. É uma liturgia que quer nos desinstalar, nos levar a fazer um exame de consciência, apesar de todas as realidades que nós temos vivido, até mesmo a nossa caminhada com Deus. Nós precisamos fazer um exame de consciência, perguntando-nos se nós estamos preparados para a chegada de Jesus, para a vinda de Jesus, que, como o evangelho de hoje, o evangelho de Lucas, vai nos dizer que ele chegará como um ladrão, sem avisar, no dia que nós menos esperarmos. Claro, esse texto tem uma conotação escatológica, que fala da segunda vinda de Jesus, mas nós sabemos muito bem que nós, um dia, também iremos ao encontro do Senhor, e pode ser a qualquer momento. Não tem dia marcado, não tem hora marcada, não tem idade certa. Nós poderemos ser chamados pelo Senhor. E ela é oportuna, a liturgia de hoje, exatamente com o intuito de nós nos prepararmos e nos perguntarmos: eu estou preparado? Eu me encontro preparado? A minha vida tem sido coerente? A minha caminhada com a Duna, com tudo aquilo que Deus revela, com a sua palavra, com aquilo que a igreja ensina, com a intimidade com o Senhor. Deus me conhece? Eu tenho buscado a Deus com intensidade no meu dia a dia? Eu tenho orado ao Senhor? Eu tenho me colocado na presença desse Deus? Será que quando eu chegar diante dele, ele vai dizer: eu nem te conheço?
nós precisamos nos questionar, porque a liturgia nos questiona. Não é que o padre quer aqui ficar provocando você ou colocando terror na sua vida. Isso não deveria ser terror. Teria que ser uma coisa muito natural na vida de um cristão que entende de eternidade, que entende de céu. Questionar-se dia após dia, colocar sua vida diante do Evangelho, diante da luz de Cristo, diante da palavra do Senhor, e se perguntar: eu tenho correspondido com o meu chamado, com o chamado que Deus me faz, a fazer um caminho de coerência, de santidade, de vida nova, distante do pecado? Eu tenho lutado contra o pecado, pelo menos lutado, colocado força, dizer eu não quero, apesar da minha fraqueza, da intensidade muitas vezes das minhas paixões. Como tem sido a nossa caminhada? Nós temos sido facilitadores do pecado. São coisas que nós precisamos estar atentos. Porque, meu irmão, é o que ele está dizendo. Ele vai chegar numa hora que nós menos esperarmos. Seja para nos buscar, ou seja para arrebatar a igreja na segunda vinda de Jesus, na vinda gloriosa. E nós estamos vendo cada vez mais como a iniquidade tem crescido, e como a iniquidade tem sido propagada, como a iniquidade tem sido divulgada em comerciais, como a iniquidade tem sido divulgada em filmes, como eu dizia na semana passada, em novelas, que constantemente estão levando a iniquidade para dentro da nossa casa. E às vezes nós estamos lá todos envolvidos por atitudes de adultério, por atitudes de pecado contra a pureza, com realidades de briga, de divisão, de discussão. E nós estamos vivendo naturalmente com o pecado dentro da nossa casa. Nós nos acostumamos. Esses dias eu me lembrava de uma vez que eu fiquei sabendo por uma irmã, ela foi numa reunião, num determinado lugar, que não vem ao caso, e lá eles estavam questionando a Canção Nova, porque a Canção Nova era um sistema de comunicação que vivia carismaticamente, e como é que pode vocês ficarem orando em línguas na televisão, estão escandalizando o nosso povo? E sabiamente essa irmã disse para essa pessoa que disse que nós estávamos escandalizando o povo de Deus usando os dons de Deus. Ela disse: é estranho você dizer que nós estamos escandalizando o seu povo com os dons carismáticos. O Senhor tinha que estar preocupado com o escândalo que o pecado deveria causar no seu povo pelas novelas e as porcarias que entram dentro da casa deles. Na hora, a pessoa ficou sem resposta, porque o pecado é natural. Aquilo que é de Deus, não. A verdade, quando é dita, incomoda todo mundo. Todo mundo fica: nossa, que é isso? Isso é julgamento, está julgando a gente. Esse negócio de dizer a verdade. Espera aí, nós naturalizamos o pecado. Tudo é normal. Você vê uma cena de adultério, é normal. Uma cena de sexo, 7 horas da noite, na hora da novela. 6 horas em séries, em seriados dentro da nossa casa, para os nossos adolescentes. Ficou normal. Está normal. Isso denota, meus irmãos, isso nos mostra como que o nosso inimigo, sabendo que lhe resta pouco tempo, tem trabalhado para fazer com que na nossa vida o pecado seja algo normal. Fique normal, porque o que ele quer é nos roubar de Deus. O que ele quer é nos fazer acostumar com o pecado e viver uma vida de pecado e fazer da nossa vida uma opção pelo pecado e nos roubar de Deus. Por quê? Você percebeu o critério que Jesus foi dizendo? Aquele que sabia das obras do Senhor e que não fez, e que tratou mal os empregados, que comeu, que bebeu, que se embriagou, esse vai ser partido ao meio e jogado para o julgamento dos infiéis, o inferno. Aí ele fala: aquele que sabia mais ou menos vai ser chicoteado bastante, mas quem não tinha consciência daquilo que era o chamado de Deus, esse vai receber poucas chicotadas, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. É o evangelho de hoje, é o evangelho dessa Santa Missa. E eu preciso dizer para nós que estamos aqui, que existe um combate espiritual. Se Jesus está falando de fins de tempos, nós como cristãos, a maior tragédia que pode acontecer na nossa vida cristã é a perda da visão espiritual.
É a compreensão de que existe um juízo e uma responsabilidade sobre cada um de nós, que nós vamos ter que prestar contas para Deus. Nós temos perdido a consciência de que um dia nós vamos nos colocar diante do justo juiz. E Ele vai pedir contas da nossa vida. Ele vai pedir contas de tantas eucaristias que nós participamos e ouvimos a palavra de Deus e não deixamos a palavra de Deus entrar em nós e nos transformar. Ele vai pedir contas da indiferença que nós tivemos a Ele, com os pobres, com os marginalizados. Ele vai pedir conta. Porque vai ser a hora de prestar conta. De cada detalhe da nossa vida, é o nosso juízo pessoal. Vai ter o juízo final. E nós estamos perdendo a consciência das realidades eternas. Nós temos perdido a consciência que existe um inferno e é uma realidade eterna. Isso aí é doutrina da igreja. Querendo ou não querendo, a igreja diz que existe um inferno. Se tem alguém lá, eu não sei. Seria bom que não tivesse. Mas que existe, existe. E é uma possibilidade para aqueles que insistem em permanecerem fiéis, conhecedores da verdade. Sabendo o que é certo e o que é errado, insistem em permanecer na infidelidade. Nós temos que entender que existe a realidade da eternidade. E nós vamos prestar contas um dia. E eu falo isso para vocês com muito amor. Não falo com nenhuma espécie de julgamento. Falo para chamar e despertar a sua consciência e a minha, despertar a sua responsabilidade e a minha diante de Deus. Porque não vai ter desculpa. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Tem-nos sido dado. Meu Deus, eu tenho acesso ao sacramento da confissão para me libertar dos pecados, de graça. Não é cobrado. É só eu me arrepender e procurar um sacerdote, seja na minha paróquia, ou aqui na Canção Nova, ou em qualquer outro instituto, em qualquer outra congregação, e chegar ali e dizer: Padre, eu estou arrependido dos meus pecados, eu gostaria de confessá-los, e ali eu vou receber a absolvição dos pecados. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto você tem usado desse sacramento? E usado aqui é uma palavra feia, né? Mas vou usar essa palavra para você entender. Você tem usado com frequência? Tem desejado não permanecer em pecado? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você tem valorizado a Eucaristia? Porque eu preciso estar bem, eu preciso fazer uma comunhão preparada, em estado de graça. Eu não posso fazer comunhões sacrílegas, em estado de pecado mortal, em pecado grave, e achar que é normal. Não, existe um sacramento que me prepara, que me deixa com o coração puro. Santa Teresinha até dizia, né? O diabo teme uma alma em estado de graça. Ele foge dela. Se nós estamos em combate espiritual, nós precisamos entender. Nós precisamos alargar a nossa visão espiritual e entender. Existe um inimigo que combate contra nós e ele tem usado todas as plataformas. Ele tem usado grandes sistemas de comunicação para infundir a naturalidade do pecado na nossa vida, para disseminar ideologias, para doutrinar crianças, adolescentes, jovens, adultos e até anciãos. Até anciãos que têm aceitado essa nojeira, que têm aceitado tudo isso que tem sido empurrado goela abaixo. Mas graças a Deus, existe um povo que quer ser fiel e que tem se levantado. E que esse povo esteja diante dos meus olhos. Que você que recebe a palavra, você que é evangelizado pela Canção Nova, na Canção Nova nós falamos a verdade como ela deve ser dita. Nós não escondemos, nós ensinamos o caminho da santidade. Nós propomos uma vida de santidade, uma vida de oração. O nosso pai fundador, desde o início da nossa comunidade, o Monsenhor Jonas, anuncia a segunda vinda de Jesus. A Canção Nova recebeu como vocação preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Por isso que nós não aliviamos. Porque nós não queremos que você se perca. Nós não queremos que você aceite tudo aquilo que esses sistemas poderosos de comunicação têm enfiado goela abaixo das nossas famílias. Porque o intuito, meus amados, entenda, é uma destruição da família. Propondo famílias alternativas, propondo tantas coisas que nós temos visto. Só que se a gente for estudar um pouquinho, eu não posso aqui dar aula de filosofia para vocês, porque demanda tempo e a homilia não é para isso.
Mas se você for ler o Manifesto Comunista que o senhor Marx e o senhor Engels escreveram, eles vão dizer lá que a família é um empecilho para que exista igualdade. Porque a família patriarcal, como tem o pai, é como se o homem, o sexo masculino, o homem, ele oprimisse a mulher e os filhos. Então nós temos que acabar com isso. Depois eles vão escrever um livro, Marx começa a escrever. Se você acha que o padre está blefando, talvez você tenha feito faculdade, até se simpatize com as ideias marxistas. Cuidado, estude a fundo que você vai ver que está muito distante daquilo que é a nossa proposta cristã. Tem um livro que Marx começou a escrever, ele não terminou porque ele morreu antes. Mas o Engels assinou o livro e tem aí nas plataformas digitais, você pode baixar e ler. Ele se chama A Origem da Família, da Propriedade e do Estado. E lá eles falam declaradamente que tem que acabar com a família tradicional. Que tem que haver uma liberação de sexo para ser feito de todo tipo, à torta e à direita, porque tem que nascer filhos sim, mas não tem que nascer filhos com pais. Porque o pai oprime a mãe e oprime os filhos. E ali já começa a divisão de classes. E nós temos que acabar com a divisão. A coisa é sutil, vem de lá e vem sendo trabalhada. Como eu dizia na semana passada, eles aprenderam com o Antônio Gramsci que não é pela força, pelas armas, pela revolução armada que vai se implantar um comunismo, um socialismo, mas é dominando a educação, eu volto a repetir, a educação, a linguagem e a cultura. E por que eu estou dizendo isso diante de vocês hoje? Porque o Evangelho está dizendo da vinda de Jesus. E que nós precisamos estar preparados. E existe toda uma estrutura para nos despreparar. Nos despreparar. Nos tirar da graça. Nos tirar da bênção. Nos tirar daquilo que Deus quer fazer em nós. Do céu que Deus tem para nós. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus tem o céu para você. Entenda isso. Deus tem o céu para você. Segura na mão dessa pessoa. Balança a mão dela. Diga: Deus tem o céu para você. Não tem um inferno não. Mas é preciso que você colabore. Balança a mão dele. Diga um basta à iniquidade. Fala para ele. Balança a mão dele. Diga um basta à iniquidade. Não aceita a iniquidade dentro da sua casa. Pela televisão. Pela sujeirada, que muitas vezes vem encapada, vem como um papel de presente, bonita. Balança a mão dele, vem assim, mas é para destruir você, a sua família, é para te afastar de Deus, é para mudar os seus conceitos, é para te doutrinar. Balança a mão desse irmão e diga: chegou a hora de nós cristãos católicos, balança a mão dele, nossos irmãos evangélicos, chegou a hora de nós darmos as mãos e dizer: basta, nós seguiremos a Jesus Cristo, nós queremos a verdade de Jesus Cristo, nós queremos o Evangelho, a santidade, nós dizemos não ao pecado. Balança a mão dele. Chegou a hora de nós dizermos que nós obedecemos o nosso Criador. Nós seguimos a ordem da criação, da natureza. Balança a mão dele. Chegou a hora de nós assumirmos, sem medo, como cristãos, nos posicionarmos e dizer: chega. Nós não vamos nos deixar seduzir pelas ideias do anticristo. Nós aceitamos Jesus Cristo e só a Ele nós seguiremos. Aleluia. Só a Ele nós seguiremos. Só a Ele nós seguiremos. Olha o que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 5, no versículo 20. Ai dos que dizem que é bom aquilo que é mal. Que dizem que é mal aquilo que é bom, que põe as trevas no lugar da luz, e a luz no lugar das trevas.
Põe o doce no lugar do amargo e o amargo no lugar do doce. Ai dos que são sábios aos próprios olhos e inteligentes diante de si mesmos. Meus irmãos, existe uma estrutura, uma engenharia social preparada para nos manipular, mas aquele que se abre a Jesus Cristo nunca é manipulado, porque vive a verdadeira liberdade de filho de Deus. Nunca se deixa prender, não se entrega à escravidão, como o apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Romanos, meus amados. Entenda, um cardeal chamado Carlo Cafasso, ele foi chamado pelo Papa João Paulo II para fundar um instituto de estudos do matrimônio e da família. E quando ele foi chamado para fundar esse instituto, ele escreveu uma carta para a irmã Lúcia. Vocês lembram da irmã Lúcia? Uma das pastorinhas de Fátima, que morreu perto da época que João Paulo II morreu. Ele escreveu uma carta pedindo orações para a irmã Lúcia. E a irmã Lúcia escreveu uma carta, ele se surpreendeu, porque ele achou, nossa, ela recebe tanta carta para pedir de oração, e ela escreveu de próprio punho. Eu anotei aqui na minha colinha o que ela escreveu para ele. Ela disse: a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será a respeito da família e do matrimônio. Não temam, acrescentou, por qualquer pessoa que atue a favor da família, da santidade do matrimônio, sempre será combatida e enfrentada em todas as formas, porque este é o ponto decisivo. E aí ela diz por cardeal: entretanto, Nossa Senhora já esmagou a cabeça de Satanás. Nossa Senhora já esmagou a cabeça de Satanás. Precisamos estar preparados, e preparados é nos posicionarmos, é dizermos basta, que nós não aceitamos ideologia de gênero, que nós não aceitamos essa ideia de destruição da família, das nossas crianças, e de tudo aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos na doutrina da igreja. Nós nos posicionamos. Estar preparados é dizer não, estar preparado é rejeitar o pecado. E hoje, quando o Senhor nos chama, é preciso entender isso. E aí, Santa Teresa d'Ávila vai dizer para mim e para você: o demônio tem medo de almas decididas. Se você se decidir por Jesus Cristo, se você se decidir por lutar contra as suas tendências, as suas paixões, se você decidir a desligar a sua televisão e dizer basta, eu vou boicotar, eu não aceito que eles me manipulem, eu não aceito que eles fiquem jogando dentro da minha casa, mudando a mentalidade dos meus filhos, da minha família, não, basta. Se nós tomarmos uma decisão, o demônio fugirá de nós, fugirá da nossa presença, porque ele tem medo de almas decididas. Mas enquanto nós ficarmos em cima do muro, porque muitos de nós já fomos manipulados e doutrinados, enquanto nós estivermos em cima do muro, ele faz a festa. Se nós tomarmos a decisão e dizer um basta, chega, nós veremos a vitória de Jesus na nossa vida. Mas é preciso tomar uma decisão, é preciso ser um cristão decidido, é preciso ser um cristão que se decidiu por viver a vida nova. É preciso entender que Deus está nos chamando. Lá na filosofia grega tem um homem chamado Platão, dos primeiros filósofos gregos. Ele dizia assim: a liberdade extrema conduzirá à mais grave e feroz tirania. A liberdade extrema conduzirá a humanidade à mais feroz e grave tirania. Nós temos que entender isso. A liberdade é seguir a Cristo, é conhecer a Cristo, é conhecer a verdade. Entenda, meus amados, a igreja vai dizer a nós, o catecismo, no 675, depois você confere lá, a igreja vai dizer a nós: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Cuidado para você não apostatar da verdade, do ensinamento da fé,
não apostatar do ensinamento da palavra de Deus, do magistério da igreja. A impostura religiosa é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo no lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Veja bem se tudo que está sendo pregado aí fora, nos púlpitos mundanos, se não é exatamente isso, o homem se colocando no lugar de Deus, não. Deus criou homem e mulher, não. Deus não criou homem e mulher, não. Quando uma mãe está lá grávida, ela vai perguntar para o médico, qual é o sexo do meu bebê? Não, não tem sexo não, é gênero, ele vai resolver quando ele estiver grande. Vê se o homem não está se colocando no lugar de Deus. Pensa um pouquinho, porque a gente não pensa. Pensa um pouquinho. Não. Se colocou no lugar de Deus. É um pensamento anticrístico, que contradiz a Deus, que derruba a dualidade homem e mulher. É homem e mulher, eu nasci homem. Sou homem. E aqui eu volto a dizer, eu não estou agredindo ninguém, meu Deus do céu, de jeito nenhum. Mas peraí, existe uma lei natural, existe uma lei divina, existe uma revelação. E eu não posso ceder à tentação de abandonar essa revelação. Eu acolho as pessoas, eu amo as pessoas, mas eu não posso entender que sou eu que decido. Não, existe uma natureza, uma lei natural, e que precisa ser obedecida. Ela é regida, o ser é sustentado por Deus. Tudo que nós vemos. E aqui a igreja está dizendo, uma batalha. O anticristo que trará respostas muito prazerosas. É exatamente isso. Ele vai provocando os nossos instintos. E ele vai dizer para Deus, enquanto você propõe para eles a pureza, a castidade e a santidade, eu proponho a liberdade. Enquanto você propõe para eles a continência, eu digo para eles que eles façam tudo. E aí, façam tudo provocando as nossas paixões. Aí ele diz para Deus assim, então vamos ver a quem eles vão seguir. Se é o Senhor que propõe a felicidade pela continência, pela santidade, pela castidade, ou se é a mim que estou dizendo, façam tudo do jeito que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem. Vamos ver quem vai ganhar. Porque ele vai provocando os nossos sentidos, aquelas realidades em nós que estão aí dentro da dinâmica das paixões, que são fortes, e a gente vai cedendo espaço, não coloca mais luta, não luta pela santidade, não luta por viver na verdade, não busca mais uma vida de oração, sai da experiência da confissão, vai deixando a intimidade com Deus de lado, e a gente vai seguindo as ideias dos homens. Chegou a hora de nós nos voltarmos inteiramente para a vontade de Deus. Para a vontade de Deus. Eu quero concluir com aquilo que o apóstolo Paulo, na Eucaristia de hoje, diz a nós. Diz a mim e a você. Irmãos, que o pecado não reine mais em vossos corpos mortais, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado, como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde os vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. Veja, hoje nós celebramos Santo Antônio de Santana Galvão, um homem que lutou pela pureza, pela verdade, e foi santo. Bento XVI, o nosso ancião, nosso Papa Emérito, fez a homilia lá no Campo de Marte. Eu estava lá. E hoje, me preparando para a missa, me veio a recordação. Porque eu ia celebrar Santo Antônio de Santana Galvão. Bento XVI diz assim: queridos amigos e amigas, que belo exemplo a seguir nos deixou o Frei Galvão. Como soam atuais para nós que vivemos numa época tão cheia de hedonismo. O hedonismo é esse culto ao prazer. As palavras que aparecem na cédula de consagração da sua castidade.
Tirai-me, olha o que Frei Galvão dizia: tirai-me antes a vida que ofender o vosso bendito Filho, meu Senhor. São palavras fortes, de uma alma apaixonada, que deveriam fazer parte da vida normal de cada cristão, seja ele consagrado ou não, o que despertam desejos de felicidade a Deus, dentro ou fora do matrimônio. O mundo precisa, dizia Bento XVI, de vidas limpas, de almas claras, de inteligência simples, que rejeitam ser consideradas criaturas objeto de prazer. Nós não somos objeto de prazer, dizia Bento XVI. E aí ele vai dizer, e aí eu estou em plena concordância com Bento XVI: é preciso dizer não àqueles meios de comunicação social que ridicularizam a santidade do matrimônio e a virgindade antes do casamento. É o Papa ancião, talvez o maior intelectual que nós temos vivo na face da terra. Ele dizendo: é preciso que nós rejeitemos os meios de comunicação social que ridicularizam a santidade do matrimônio e a castidade dos jovens. Para bom entendedor, meia palavra basta. Eu já disse uma palavra e meia. Feche os seus olhos. Hoje eu conversava com uma irmã de comunidade e ela me contava do testemunho da irmã Guadalupe, uma irmã que serviu na Síria, que viveu lá no meio daquela guerra. E ela dizia que os pais na Síria preparam seus filhos para serem mártires. Vocês estão aí com as crianças, né? Como vocês têm preparado seus filhos para o céu? A irmã contava que os pais preparam os filhos para ser mártires. E você conversa com as crianças, com os adolescentes, e você vê, eles estão dispostos a dar a vida para Jesus. Os cristãos na Síria não ficam escondidos, não. Tem o símbolo dos cristãos em cada casa de cristão. Então, se aquele que quer matar um cristão quer entrar na casa e matar, não está escondido. Todo mundo sabe quem é cristão. Eles trazem os símbolos, os sinais de Cristo. E são preparados para o martírio, porque não estão apegados a essa terra. Não preparam seus filhos para aceitar essas mazelas que esse mundo tem tentado fazer com que nós engolamos. Mas ensina os seus filhos sobre o céu. Ensina os seus filhos que vale a pena, que aquele sofrimento não é o fim, que aquela perseguição não é o fim. Eu quero convidar você a dar uma resposta agora para Deus, diante dessa palavra que Ele nos direcionou nessa noite. Diante dessa palavra, onde Ele nos exorta a estarmos preparados. Eu quero exortar você que está aqui, e você que me acompanha de casa, a dar a sua resposta agora para Deus. Enquanto o padre foi falando, nós fomos sendo provocados. E eu pergunto, se Jesus voltar agora, será que eu estou preparado? Jesus vai dizer: vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Senhor, eu, Padre Roger Luiz da Silva, quero estar preparado. Por isso, nessa noite, como aconselho o apóstolo Paulo aos Romanos, eu estou decididamente rompendo com o pecado. Vai orando aí agora, vai orando aí de onde você está, fazendo o que você estiver agora, você que me ouve de casa, talvez dirigindo, talvez trabalhando, eu não sei aonde você está, você que vai acessar essa pregação depois. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, exortava Paulo aos Romanos, e exorta a mim e a você. Por isso eu quero dizer, Senhor, que o pecado não reine mais no meu corpo mortal, na minha mente, que eu não seja mais alguém que contradiga o Senhor, que eu não seja mais alguém que fique cada vez mais me enchendo dessas ideologias e questionando o Senhor Deus, a criação, o Criador, a verdade da fé, a verdade da igreja.
Hoje eu quero, Senhor, aceitar o Senhor na minha mente, com a minha inteligência, com a minha razão, e dizer: Tu és o Senhor da minha vida, e aceitar o seu amor, e aceitar a sua proposta de vida nova. Eu quero nascer de novo. Diga para Deus agora: eu quero nascer de novo. Eu quero nascer da água, eu quero nascer do Espírito, eu quero nascer de novo. Faz-me experimentar o novo nascimento, batiza-me com o Espírito Santo e com fogo. Muda a minha vida agora. E eu estou, Senhor, aqui humildemente nessa simples oração, pedindo que cada pessoa que está aqui, que seja batizada com o Espírito Santo e com fogo, que seja visitada agora com o seu Espírito Santo, e o seu Espírito Santo provoque essa reação de mudança, essa determinada determinação, essa coragem de se posicionar, essa coragem de ser uma alma decidida, de ser uma pessoa decidida contra o mundo, contra o pecado, contra tudo aquilo que nos desvirtua, Senhor, do seu chamado, da santidade. Provoca cada um de nós que aqui estamos nessa noite. Provoca-nos, Senhor, para que pelo poder do seu Espírito, pela força do batismo no Espírito Santo, nós sejamos homens e mulheres novas para o mundo novo, Senhor. O mundo novo. Nós cremos nesse mundo novo que há de vir. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos no céu. Nós cremos que o Senhor voltará. E nós queremos estar preparados para o seu retorno. Ajuda-nos, Virgem Maria. Ajuda-nos a ser fiéis até o fim. Olha para quem está do seu lado. Dá um sorriso para essa pessoa. Diga para ela: ei, Deus te levou a sério, viu? Se você orou com sinceridade, diga para esse irmão: Deus te levou a sério, viu? E aplauda a decisão desse irmão, dessa irmã nessa noite. Obrigado, Senhor. A Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.